A gente está sempre procurando um vilão, Gabi. Você sabe que recentemente eu fiz no meu canal do YouTube uma entrevista com o Michael Sandel, que é professor de Harvard e autor daquele livro que eu já mencionei aqui, que chama Tirania do Mérito. E eu perguntei para ele, enfim, sobre como essa consciência meritocrática, que segundo ele é irreal, porque afinal existe um dado de contingência, de aleatoriedade em todas as existências, mas enfim, como essa consciência faz com que, sem poder de fato culpar alguém achando que nós somos os responsáveis pelo nosso fracasso, a gente tente encontrar alguns bodes expiatórios e daí surgem as teorias da conspiração. Porque o que eu posso dizer é, eu estou aqui não porque eu não me esforcei o suficiente, ou enfim, por qualquer outra razão, mas porque você não deixou. Eu preciso de um vilão para que seja mais fácil conviver com aquilo que eu considero falha. E é interessante porque se você rejeita a lógica meritocrática e simplesmente absorve essa ideia de contingência, você vai ver que em toda a história de sucesso tem esforço, mas tem também contingência. E por isso você não deve admitir que as pessoas que são mais bem-sucedidas olhem com desprezo para as pessoas que são menos bem-sucedidas segundo os critérios que vigoram nesse nosso tempo e espaço. Mas é muito interessante isso, porque eu acho que fica mais fácil para a gente. Quem nunca construiu uma narrativa e escolheu alguém para ser considerado um vilão para que pudesse conviver com a própria sensação de falha, mas no fundo a gente sabe que é nossa invenção e que a gente está depositando no outro ali aquela responsabilidade. E Karnal, ele fala também sobre a jornada do herói. A gente já fez um programa aqui sobre heróis, sobre a jornada do herói do Campbell. Dá para falar de uma jornada do vilão? Dá para falar. Em primeiro lugar, nós já relativizamos. Não? Em primeiro lugar, nós já falamos. Eu lembro do livro Circe, da Miller, que faz muito sucesso, é uma narrativa meio feminista da mitologia. Quando eu leio uma vilã como a feiticeira Circe, pela ótica masculina de Homero / Ulisses Odisseu, ela é uma feiticeira que transforma os homens em porcos. No livro da Miller, ela é uma mulher que dá uma poção que revela a essência de cada um. Como esses homens que ela recebeu na praia querem estuprá-la, o resultado, ela dá a poção que eles viram os porcos que são. Então é uma narrativa que inverte. Como é que eu falo a jornada do vilão? O vilão perfeito é o Iago, porque ele não se arrepende no Otelo. Esse é o vilão perfeito. O vilão dividido, como é o rei Cláudio do Hamlet, o vilão dividido que não sabe bem o que fez, esse que muitas vezes reza, se arrepende e acha que vai para o inferno, esse é um vilão mais cristão, mas o Iago é um modelo perfeito, né? O vilão que não se arrepende, mas se orgulha do que fez, né? Porque nós queremos a redenção do vilão, é a nossa jornada. O vilão tem que dizer no final que ele estava errado e que o outro venceu, porque aí o bem é redimido. Mas eu queria falar não de vilão, mas de heroína. Nós conhecemos a Gabriela Pequeno, ela está aqui entrevistando pessoas de Harvard em inglês, né? Um dia nós vamos colocar lá, no currículo, a gente conheceu Gabriela Prior. Você vê? Chique, fina, elegante. Se eu olhar lá no meu LinkedIn, já tá. Eu faço um programa com Leandro Carnal e Mari Palma. Ah, que amor. Bom, gente, a gente está falando de vilão aqui. Vamos entender a diferença entre o que é vilão, anti-herói e antagonista. A nossa produção separou as definições e Leandro Carnal teve uma discussão nos bastidores sobre como se pronuncia o dicionário. Michaelis. Cadê? Qual é? Michaelis, tá bom. Não, porque rolou uma discussão nos bastidores e o Karnal tá sempre certo. Nome próprio, não tem regra, né? A gente ouviu Michaelis aí, né? Michaelis. Eu fiquei com medo de você falar isso. Eu tava aqui, gente, será que o Karnal vai trazer um lado mais elegante? Bancada, a gente vive um desespero. Teve um dia que eu falei, eu repudio de forma veemente. Ele falou, nossa, eu falei, que foi? Errei? Então, eu falei, deixa o Karnal falar, né? Porque Quer ver o vilão? Como chama? Peraí. Como chama Frankenstein? Frankenstein. E como chama aquele vilão? Fred? Krueger. Krueger. Como é, Gabi? Krueger. Frankenstein. Não, o que você fala de verdade? Frankenstein. E como é que Fred? você diz Pedro, Fred Krueger. Vamos às definições, então, do dicionário Michaelis. Olha lá. Michaelis. Vilão, substantivo masculino, o personagem que representa o lado mal e sórdido em contraponto ao mocinho em telenovelas, peças teatrais e filmes. Agora a gente vê a definição de anti-herói. Anti-herói também substantivo masculino, o personagem central numa obra de ficção que é desprovido das qualidades geralmente associadas a um herói, como coragem e dignidade. E agora a definição de antagonista, adjetivo masculino e feminino, ou substantivo masculino e feminino, que ou aquele que é e age contrário ou em sentido oposto a alguém ou alguma coisa, adversário, opositor.
Muita definição, eu já me perdi. Mas eu diria, para a gente guardar de forma muito geral, que o vilão é a encarnação do mal, claro, em variados graus. Que o antagonista é simplesmente quem se opõe ao protagonista, ele não precisa ser do mal. Ele não precisa ser necessariamente do mal. E o anti-herói é, cada vez mais, com a cultura do século XX, alguém que encarna alguém mais cínico ou desprendido dos grandes ideais, que pode ser, inclusive, alguém melancólico, alguém que representa o abandono dos ideais. Então, antagonista não precisa ser mal, o vilão precisa ser mal, e simplesmente o anti-herói pode ser o herói que não desenvolveu suas potencialidades, mais cínico ou mais sincero.